Bem- Bem-vindos. O meu nome é Vânia Pinto e integro a Associação Ajuda a Ajudar, a Associação para a Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens. Esta entrevista faz parte de uma série de entrevistas de um ciclo que designamos Direitos das Crianças em 30 minutos e que a Ajuda a Ajudar realiza a personalidades envolvidas na defesa e promoção dos direitos da criança e do jovem. Com o propósito da celebração do 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança e dos 30 anos da sua ratificação por Portugal, temos connosco o Sr. Dr. Juiz Armando Leandro, que é uma tremenda honra e muito agradecemos. Do seu vasto currículo destaca-se que desempenhou funções de delegado do Procurador da República, juiz de direito, membro eleito do Conselho Superior da Magistratura, inclusivamente diretor do Centro de Estudos Jurídicos, presidente da Associação Portuguesa para o Direito dos Menores da Família e foi presidente durante 12 anos da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Portanto, é uma honra, uma tremenda honra tê-lo connosco aqui e sem dúvida, é um pioneiro na área dos direitos das crianças e jovens em Portugal, portanto, muito agradecemos ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Nós então vamos começar com algumas questões e para também aprendermos tanto com o seu conhecimento e estamos ansiosos por aprender consigo. Hoje celebramos, portanto, o 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos das Crianças e em setembro passado comemorámos os 30 anos da sua ratificação por Portugal. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, é um marco universal de um novo paradigma, portanto, a consagração e o reconhecimento da criança como um sujeito de direitos. Dr. Armando Leandro, concorda com essa afirmação e pode-nos explicar em que se concretiza este novo paradigma, a criança como um sujeito de direitos? Bem, a criança como sujeito de direitos não começa com a Convenção, mas a Convenção é de facto algo muito importante. Mais cultural, é realmente civilizacional, na medida em que os direitos das crianças já vinham sendo reconhecidos desde 24 e com a Convenção, a Declaração dos Direitos da Criança, nos direitos humanos, a Convenção dos Direitos Humanos. Portanto, mas esta foi a primeira vez que, do ponto de vista jurídico internacional, foi declarado agora, portanto, os direitos da criança. Isso é uma aquisição extraordinária, não é? Porque ela é obrigatória do ponto de vista do direito internacional, do direito nacional, e foi o tratado mais, a convenção mais realmente ratificada no mundo. E, portanto, é muito importante porque marca esta ideia do direito, é fundamental, porque é obrigatório para os Estados, é obrigatório para as instituições, é obrigatório para as comunidades, para os cidadãos e também, na medida da sua progressiva maturidade, para a própria criança e para o próprio jovem. Portanto, é muito importante isso, porque o direito de uma sociedade democrática é importante na medida em que, sobretudo neste caso, que é um direito que não é vazio, é um direito que tem por trás uma cultura, a ciência, enfim, uma série de aquisições que a tornam realmente de maior importância e porque significa o reconhecimento da essência da qualidade da infância, não é? A ciência, a cultura ajudou a considerar isso e hoje não há dúvida nenhuma de que a criança, portanto, é fundamental, a qualidade da infância é fundamental para a qualidade humana. Todos nós sabemos, pela experiência, mais ainda do que eu, na medida em que quando há um problema na fase de jovem ou na fase de adultícia, se virmos bem, quase sempre há qualquer coisa na primeira infância. Portanto, a primeira infância tem de ser cheia de luzes, de preferência só luzes.
mas quando não puder ser totalmente luz, que as luzes suplentem as sombras. E, portanto, a qualidade da infância é necessária para a qualidade humana. E sem qualidade humana, não há qualidade de desenvolvimento, seja ético, moral, cultural, social, ambiental e económico. Portanto, é uma prioridade. E nesta fase de pandemia, olhando para o futuro, com tantas incertezas, esta é uma certeza. É uma certeza que vale a pena agarrar com força para concretizar os seus direitos humanos da criança. Portanto, isto tem uma importância civilizacional mais do que cultural e que necessita de ser interiorizada e concretizada. Claro que é um projeto ambicioso, que não se concretiza num momento. A utopia tem de sempre existir como algo que ainda se não vê, mas que importa alcançar, denotadamente alcançar, não é? E é feita de várias utopias que se vão realizando. E, portanto, Portugal tem um sistema, na minha perspectiva modesta, um bom sistema, naturalmente, que precisa de sempre alterações, de acordo com a dinâmica da vida, mas tem. E o nosso sistema corresponde aos princípios e aos valores da Convenção dos Direitos da Criança, o que é muito importante. E alguma coisa, e Portugal tem sempre uma certa tendência para isso. Já no em 1911, pela Lei de Proteção de Crianças, com o padre Antônio de Oliveira, colocou-se na frente do progresso. Quer dizer, a lei de 1911, que é bom ser conhecida, é extraordinária, não é? Porque considera a criança realmente como já um sujeito de direito, que é fundamental e que até com umas expressões poéticas, não é? Dizendo que a criança está para o adulto como a aurora está para o pleno dia. Não é? Depois, estabelecendo um tribunal especial, foi o primeiro país da Europa, Exato. Não foi do mundo, mas da Europa, foi o primeiro a criar um tribunal chamado Tutoria da Infância. E ali esteve a ideia logo da interdisciplinaridade, que era constituído por juiz, pelo médico e pelo professor. E, portanto, quer dizer, temos uma tradição importante. Também agora, ainda há pouco tempo, vi que o Kids Rights, como sabem, é um índice relativamente aos 182 países que aprovaram ratificar a Convenção, e que põe Portugal depois da Noruega e da Islândia. Portanto, quer dizer, temos grandes responsabilidades, mas também temos virtualidades para chegar agora, portanto, a esta utopia da interiorização e da concretização dos direitos de toda a criança concreta, não é? Portanto, esta é realmente paradigmática, um paradigma novo, não é? Porque tem além das declarações dos direitos que já vinham sendo cada vez mais efetuadas, portanto, e aprofundadas, esta tem a obrigatoriedade resultante do direito, mas de um direito que é ético, que é moral, que é realmente científico e, portanto, é uma aquisição extraordinária que vale a pena prosseguir. É realmente que é um projeto ambicioso, não é? Que vai ser concretizado aos poucos, com problemas, mas é um projeto que vale a pena abraçar. Portanto, e é composta, portanto, este documento, não é? Que também estava a descrever, é composta por 54 artigos. Para melhor compreensão, interpretação e aplicação da Convenção como todo unificador, está alicerçada, portanto, esta Convenção, em 4 princípios fundamentais, correto? Portanto, a não discriminação, o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento, o respeito pela opinião da criança, não é? Que é tão importante a voz da criança, o princípio do interesse superior da criança. Portanto, doutora Armando Leandro, partilhe, por favor, connosco a sua opinião acerca de algum destes princípios e da sua importância para a concretização efetiva da Convenção sobre os Direitos das Crianças na sociedade, como já estava também a referir, em especial na vida das crianças.
Bem, como sabe, os direitos humanos e os direitos da criança são direitos humanos, não é? São universais e são indivisíveis e interdependentes, não é? Portanto, quer dizer, eu vou escolher o superior interesse da criança, porque está muito ligado a todos os outros aspectos do desenvolvimento do ponto de vista ético, ético, espiritual, cultural, educacional, familiar, comunitário. Portanto, é uma aquisição extraordinária, porque isso é que precisamos cada vez mais de interiorizar, porque todas as decisões, sejam políticas, sejam administrativas, sejam judiciais ou administrativas, têm de procurar o superior interesse de cada criança. Portanto, o problema é que é de cada criança. E isso é de uma importância fundamental. Agora, naturalmente que está ligado ao desenvolvimento em todos esses aspectos, pessoal, familiar, comunitário, e tem de se procurar. E isto foi hoje determinado, porque o superior interesse da criança é em si mesmo um direito da criança. A criança tem o direito humano de todas as decisões relativas a ele sejam consideradas uma função do seu superior interesse. Depois, por outro lado, é também uma regra de interpretação. Quando uma interpretação de uma expressão legal ou outra considera, portanto, o superior interesse da criança, tem de optar por aquela, quando há dúvida sobre o sentido, tem de optar por aquele sentido que favorece o interesse superior daquela criança ou daquele conjunto de crianças, que é muito importante. Por outro lado, é uma regra de procedimentos. Nas questões relativas aos direitos das crianças que envolvem os pais, que envolvem outras instituições, naturalmente temos de ter em atenção todos os direitos concernentes, mas a prioridade é para o interesse superior de cada criança. E neste aspecto o desenvolvimento é fundamental. Há uma das coisas que é importante, que é o desenvolvimento não se faz com pobreza. Portanto, um dos objetivos a que a criança tem direito, por força do seu superior interesse, é que não esteja numa situação de pobreza. E isso é um grande desafio para toda a comunidade. Os bairros têm de ter condições para que as crianças não sejam prejudicadas logo à nascença. A educação tem de ser uma educação abrangente desde o início. A criança é um ser extremamente interativo, não é? Vós, psicólogos, sabem melhor que eu. Interativo. E, portanto, quer dizer, desde que nasce, ou desde que é concebido, né, tem de ter essa visão de não pode haver pobreza na sua multidimensionalidade, que não é só a económica, também a social, a ética, etc. Portanto, é fundamental essa ideia de que nós não podemos realmente conformar-nos com a pobreza da criança, que está normalmente ligada também à pobreza da família, não é? Os bairros têm de ser considerados como tal. Portanto, quer dizer, é algo que é uma utopia constante a realizar. Portanto, e esta ideia, portanto, do superior interesse está presente nas políticas, nas decisões políticas, nas decisões administrativas, em todas tem de ser daquela criança concreta, daquele conjunto de crianças. A criança hoje não é as crianças, é a criança concreta. É? Também o próprio aluno, hoje já não há bem aluno, não há os alunos, há o aluno na sua diferença. E esta diferença é fundamental que seja considerada em função desse seu superior interesse. Isto é um desafio grande, muito grande, quer dizer, para a interiorização e a composição dos direitos. Ainda estamos longe, mas estamos a caminho. O nosso sistema é um sistema adequado até às transformações que a vida impõe. Portanto, mas o que tem é de mobilizar toda a comunidade. Portanto, as próprias mensagens têm de ser dirigidas consoante a cultura e com muito respeito, com muita afetividade, naturalmente com as críticas também. Mas é muito difícil construir neste caminho, mas vale a pena realmente investir na criança, na qualidade da infância, que é indispensável à qualidade humana, sem a qual também não há qualidade de desenvolvimento.
Concordo plenamente, não poderia estar mais de acordo. Portanto, acabámos de falar então dos princípios que alicerçam a Convenção sobre os Direitos da Criança e seria importante agora falarmos dos direitos previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e das 4 categorias onde eles se inserem. Portanto, e neste caso, portanto, é o direito à sobrevivência, o direito ao pleno desenvolvimento, como também já estava a referir, o direito a ser protegido de qualquer forma de violência ou exploração, o direito a participar na vida familiar, social e cultural. Portanto, são estes os direitos previstos, como também já tão bem referiu, na Convenção e entendidos como direitos universais e fundamentais para que uma criança tenha uma vida digna. Portanto, no ano passado, na mensagem sobre a celebração dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, o secretário-geral da ONU, portanto, o Sr. Dr. António Guterres, alertou para a necessidade de cumprirmos com as promessas feitas há 3 décadas. Portanto, agora pergunto-lhe eu, Dr. Armando Leandro, sendo um conhecedor privilegiado destes direitos e da sua importância para a vida das crianças, 31 anos decorridos da Convenção, o que está por cumprir hoje? Está por cumprir muita coisa, mas está muita coisa cumprida. Isso deve-nos dar a esperança que somos capazes de melhorar cada vez mais. Mas não podemos patuar agora, portanto, com paragens, nem com contradições. Portanto, uma das coisas importantes que eu acho que é necessário é realmente que os direitos sejam interiorizados por toda a população. Com amor, mas consciência também. E isso é fundamental que isso seja. Por outro lado, eu penso que há algo em Portugal também, e não é só em Portugal, que é necessário existir cada vez mais. É necessária a prevenção. Mas não a prevenção, uma prevenção que seja sistémica, integrada, baseada em diagnósticos corretos, cuidadosos, e depois em planos plurianuais que sejam monitorizados e avaliados normalmente até por instituições científicas, universidades ou outras. É fundamental que o façamos. Nós aí não temos andado completamente bem, mas tem-se feito um esforço que é a prevenção, a cultura da prevenção. A prevenção primária, ou universal, a secundária, etc. Portanto, isso é fundamental que o seja, a prevenção. E temos um sistema que nos honra, mas nos responsabiliza. Portanto, temos um sistema em que a subsidiariedade é fundamental, não é? A prevalência pelas decisões e pelas respostas que sejam mais informais. Porque quanto mais informais, menor risco há de estigmatização e de marginalização. E por isso começa nas entidades com competência versus a juventude. Essencialidade, na minha perspectiva modesta, parece-me que a Convenção trouxe 2 novos sujeitos. Um é a criança, como titular do seu destino, não é? Como ente que pensa, sente, fala. E a outra é a comunidade local. É assim que se baseia o nosso sistema. Portanto, em cada localidade tem o dever de levar à concretização dos seus direitos. Tem as entidades com competência versus a juventude, a quem compete prevenir o risco. O risco é diferente do perigo. Ainda está no risco. Mas se não, sem dúvida. Mas se não tivermos atenção ao risco, o perigo pode-se levar. Também pode tratar. Mas, nesse caso, não tem legitimidade para pôr medidas, mas depois tem as Comissões de Proteção da Criança, que são uma expressão democrática. Democrática do dever da comunidade fazer justiça às suas crianças. Claro que não só pode com o sentimento dos pais e a não posição dos filhos, mas tem uma função importante e função de prevenção também. E devemos ter um grande respeito pelas comissões, porque elas têm o dever agora, portanto, de decidir com imparcialidade e independência, e os seus membros, que eu conheci bem, devem merecer a nossa atenção, a nossa admiração e o nosso apoio. Portanto, é importante, mas essa prevenção é fundamental. É fundamental essa prevenção. Mas o que não pode ser a prevenção isolada, tem de ser sistémica, tem de ser integrada, não é?
em planos, e as comissões levaram a cabo, estão a levar, muito bem, projetos passam por um diagnóstico da situação, qual é a situação das nossas crianças, da nossa comunidade, e qual é a situação, em que situações estão, quais são as situações de risco, quais são as situações de perigo, não é? E então, o que é que... Então vamos fazer um projeto, são estas, depois de ouvir as crianças, ouvir toda a comunidade. Né? E isto é muito importante para a comunidade, porque a comunidade local, né, precisa de uma identidade forte. E as crianças podem ser realmente um estímulo para tirar essa resultante de uma memória do passado e de projetos de presente e de futuro. Também. Portanto, defendo nisto, mas quer dizer que as comunidades locais são também agentes, como comunidade também, como comunidade. E isso é um contributo para a sua identidade. Como sabe melhor que eu, sem identidade nós não nos relacionamos, não é? E relacionar com os outros, com as outras comunidades e com o mundo, não é? Portanto, estamos num mundo muito complexo, não é? Mas cheio também de virtualidades. Agora a pandemia é um problema, mas sabemos de superar. E depois ficam muitas incertezas. Mas o sistema, depois os tribunais, que aplicam as medidas independentemente da vontade, se for necessário, mas procuram também a conciliação. E, portanto, é importante o direito, portanto, à parentalidade positiva, porque não é só a família, a criança tem direito à família, seja a biológica, quando ao sangue corresponde o afeto e o sentido de responsabilidade, seja a adotiva, outra forma de família, não é? Que garanta também a parentalidade positiva, como é fundamental. E é preciso garantir a intervenção da criança, não é? A palavra à criança. E o nosso sistema, então, nas últimas revisões, naturalmente foi dado uma importância fundamental às declarações da criança em todas as questões que digam respeito. Ele é sujeito ao seu próprio destino. E, portanto, tem de ter uma relação. E, portanto, a parentalidade positiva, a parentalidade é admirável, é admirável, mas é até a continuação, não é, da nossa identidade, mas é um ser diferente, é um ente diferente, que amamos, mas que tem a sua autonomia. É para ser um ser diferente, não tem a ver com as categorias do ter e do poder. É maravilhoso isso. Portanto, naturalmente que a parentalidade tem de ser um objetivo, e está a ser por vários programas. A parentalidade positiva é um direito fundamental. O direito à educação é fantástico. O direito à educação. O direito à educação nestes bairros mais pobres é onde devem haver as melhores escolas, não é? E o direito à educação, o direito à diferença. Cada um tem a sua diferença, não é? E isso é um grande, uma homenagem às pessoas também e todos, é um grande desafio, não é? Portanto, penso que temos muito a fazer ainda, mas há pontos importantes que é efetivamente a prevenção e depois a detecção precoce das situações e a sua superação. Não podia estar mais de acordo. E em parte, já está aqui também de alguma forma a responder a esta próxima pergunta. Portanto, há 30 anos, no dia 21 de setembro de 1990, Portugal ratificava a Convenção sobre os Direitos da Criança. Até hoje, todos os países, exceto os Estados Unidos da América, se comprometeram a respeitar, proteger e promover os direitos das crianças, tornando a Convenção sobre os Direitos da Criança no Tratado de Direitos Humanos mais ratificado da história. Doutor Armando Leandro, portanto, e como também tão bem tem referido, portanto, qual a importância para Portugal em ter ratificado a Convenção e em especial para as crianças portuguesas? O que, em seu entender, portanto, e como tão bem disse, já tanto tem sido tido em consideração e sido ajustado, mas, portanto, o que é que neste momento achava então que faltava ainda cumprir no nosso país? O que é aquele bocadinho mais que falta, que devemos estar agora focados? Devemos estar focados, na minha perspectiva modesta,
na generalização da interiorização dos direitos da criança. Todas as pessoas têm de interiorizar isso. E isso é fundamental. E depois, todos unidos na sua concretização, cada um com as suas ideias, com os seus contributos, mas temos de contribuir. O nosso sistema permite-o. Devo dizer que a Convenção veio surpreender Portugal no momento em que o seu espírito estava já interiorizado, mas não interiorizado totalmente, muito longe de estar, ainda continua a estar longe de estar interiorizado por cada cidadão e por cada criança também e por cada instituição, mas está a caminho e devemos ter uma posição de esperança e de crítica, naturalmente, mas uma crítica que seja construtiva, afetiva e que chame as pessoas, portanto, a considerar que a qualidade da infância é fundamental para o nosso projeto. E isso, realmente, depois da pandemia, com tanta incerteza que há, essa é uma certeza que vale a pena agarrar. Vale a pena agarrar para progredirmos, não é? E, portanto, é uma utopia que todos tenham essa interiorização. Mas as utopias também se concretizam. Vão-se concretizando. Mas, não há uma utopia, há muitas utopias. Há uma utopia. O ideal de utopia é realmente algo que a gente não vê ainda, mas quer realmente de forma determinada conquistar. Mas depois conquistada, há outras que nos realmente interpelam, não é? E, portanto, eu penso que muito está feito, muito está ainda por fazer. Mas que não devemos desistir disso, devemos ter também alguma paciência, a par de uma vontade de, em cada momento, avançarmos. E de forma conjugada, não é? Conjugada. E depois, por outro lado, isto é importante, é uma aquisição importante que existe já, é que realmente tem de haver uma permanente comunicação entre a ciência, quer a ciência experimental, quer a experiência pura, as políticas são muito importantes, a legislação, as organizações, isto é fundamental, essa ligação. A ciência é muito importante, que é oferecer um contributo extraordinário para a melhoria da vida das pessoas, e temos realmente de combater a pobreza, da sua multidimensionalidade, ética, cultural, ética moral, etc., para que consigamos, de facto, essa progressiva realização dessas utopias, não é? As utopias de hoje não serão as utopias de amanhã. As utopias de hoje serão as realizações da manhã, mas outras utopias, portanto, não podemos desistir. Não podemos desistir e devemos voltar a acreditar e conjugar esforços. A conjugação é fundamental. A afetividade é fundamental. Também na própria mensagem. Mensagem é pelos afetos que as pessoas aderem, não é? Isso é importante, e portanto temos de ter meios e realmente temos de ter recursos também para isso, não é? Mas o espírito, a vontade de chegar à qualidade da infância e chegar à qualidade humana é fundamental para o nosso progresso. Muito obrigada. Portanto, lá está. Então, para concluir, portanto, e para finalizar, portanto, de alguma forma, portanto, tem falado aqui todas as utopias e todas as questões que seriam importantes continuar a avançar hoje, não é verdade? Portanto, e dizia tão bem, portanto, o trabalho concertado entre todas as áreas, o apoio, portanto, à criança ao nível da pobreza, a promoção dos seus direitos. Algo mais gostaria? Diga. Por favor, doutor. O paradigma da complexidade é fundamental. O paradigma da intervenção integrada, tanto bem fala e escreveu Rui Marques, não é? Com a liderança partilhada, a comunicação, a colaboração, a monitorização, a avaliação, são fundamentais, não é? Portanto, esses vários paradigmas são fundamentais que sejam concebidos de uma forma dialogada, de uma forma afetiva, para que consigamos essa realização da utopia. Doutor Armando Leandro, muito, muito obrigada. Muito obrigada por ter
promovido tanto o trabalho concertado de tantos profissionais na área. Fundamental. Sem consideração, não vamos lá. Sem consideração por cada um da gente que são extraordinários e no terreno. E não se esqueçam a prevenção. Sem dúvida, sem dúvida. E muito trabalho. Mais. Diga, por favor. Vamos avançar mais rapidamente na prevenção. Prevenção generalizada, prevenção sistémica integrada é fundamental. Porque se uma criança está em risco e não é protegida, é provável que chegue a uma situação de perigo. Mas está em perigo, é preciso agora, portanto, atuar desta forma que é o princípio da subsidiariedade, que é fundamental, não é? A intervenção mais informal, mais afetiva, mais próxima, que tem mais facilidade da adesão da própria comunidade local, não é? É fundamental que assim seja. E nós temos esse sistema, só basta pô-lo em prática e melhorá-lo cada vez mais. Quer dizer, de começar pelas atuações menos formais e a marginalização menos. E também lutar exatamente com a violência, contra os maus tratos, contra tudo que ofende a pessoa humana, e designadamente a criança, e pode comprometer sobretudo. Muito, 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 muito obrigada. Não há palavras para agradecer o quanto aprendemos hoje e o quanto grata estou e todos os meus colegas por todas as suas partilhas de conhecimento, hoje e sempre, porque se hoje estamos onde estamos é porque temos andado às cavalitas de gigantes, como é o Dr. Armando Leandro. Portanto, sincero muito obrigada por continuar a apoiar e a trabalhar ao nível dos direitos das crianças. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.